Falando de Vida. Oferecimento Anjofer e Ative a Saúde. Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Donizete Eugênio. Olá, um grande abraço, muito boa tarde. Já estamos de volta com o programa Falando de Vida para todo o Vale do Paraíba e também para você que está sintonizado na internet, sintonizado no nosso aplicativo. Hoje, dia 27 de novembro de 2019, uma quarta-feira. O programa Falando de Vida está só começando com a apresentação de Donizete Eugênio. A mesa de som dele, Antônio Márcio de Barros Buim. Boa tarde, Buim. A direção é do padre Luiz Fernando Soares. E a proposta do programa Falando de Vida é sempre levar aos nossos ouvintes assuntos que possam orientar e informar a nossa população sobre qualquer fato que interfere no nosso dia a dia. E nos últimos dias a gente tem acompanhado como a população tem reclamado que não dorme bem, né? Como tem reclamado que tem problemas para dormir, né? Mas pouca gente sabe o motivo, né? Por que elas não conseguem dormir tão bem assim. Nós vamos falar hoje sobre justamente alguns distúrbios do sono no Falando de Vida. Falando de Vida. E o tema do dia. Muita gente perde o sono pensando nele. Mas com insônia ou sem ela, dormir é um ato necessário ao organismo e intimamente ligado às condições emocionais e de estilo de vida. Há quem durma 3 horas e se sinta satisfeito. Os jovens boêmios acham que é perda de tempo. Os que têm poucas horas querem mais 5 minutos todas as manhãs. E existem aqueles que não dormem. Dorme-se pouco em troca de trabalho, estudo, ascensão financeira e tantos outros motivos. A sociedade parou de valorizar o sono como um componente da qualidade de vida e se priva dele. Muitos de nós realmente sofrem com insônia crônica, uma doença que exige tratamento e, em casos extremos, até o uso de remédios. Mas ir para a cama e pregar o olho é um desafio cada vez maior e exige uma mudança de comportamento que pode não vir de caixas vendidas nas farmácias. Os principais distúrbios do sono e o que fazer? Hoje, no Falando de Vida. E o programa Falando de Vida também convida você a participar conosco. Você dorme bem? Você sabe por que você não dorme bem? Você fica acordado de madrugada? E você ronca muito? Então tem algumas questões aí que a gente já pode conversar. Conosco hoje, ela que é cirurgiã dentista, a doutora Lilian Janazzi, especialista em distúrbios do sono, tratamento do ronco e apneia do sono com aparelho intraoral. Ela que é especialista também em DTM e orofacial, especialista em ortodontista e gosta de falar mesmo sobre sono, né, doutora Lilian? Que delícia falar sobre sono, né? Tudo bem, doutora? Tudo bem, boa tarde para todos vocês que estão nos ouvindo. Boa tarde. Olha, quanto tempo eu não entrevisto a doutora Lilian? Nossa, um mês, né, Doni? Não, eu acho que tem 2 meses. 2 meses. 2 meses, porque a outra oportunidade eu não pude estar aqui com a Ana Lúcia. Verdade, é mesmo. Nossa, então, faz tempo. 60 dias, viu? É verdade, viu? Doutora Lilian, olha, por que é tão importante a gente falar de uma boa saúde do sono? É assim, imprescindível, Doni, que a gente durma bem, porque é durante o sono que a gente vai ter toda a restauração do nosso organismo. Então, todo o gasto energético que a gente teve e teve que usar, né, todas as tarefas que a gente teve que cumprir na vigília anterior, a gente precisa repor, né, os neurotransmissores, fibras cardíacas, células de imunidade, hormônios, tudo isso a gente gasta durante o dia, para a gente poder estar trabalhando bem. E se você não dorme com um sono de qualidade, um sono adequado, durante essa noite você não vai conseguir repor vai conseguir restaurar todo o sono da maneira que ele todo o seu organismo da maneira que ele deveria ser restaurado. Aí você vai acordar com déficit
né, de inúmeras coisas, e você vai começar a ficar cansado, mal-humorado, começa a não produzir no trabalho, começa a errar mais, a esquecer das coisas, né? Então, tudo isso, fora as doenças que podem vir com a prolongada qualidade ruim do sono, né? Então, de início, você já tem um prejuízo absurdo no seu dia a dia, na sua rotina. Né? Então você vai começar a ficar com uma relação ruim com seus familiares, né? Porque você não vai estar bem, você não vai ter paciência, né? No trabalho também começa a esquecer compromisso. Então, assim, a gente precisa ter a consciência de que não adianta fazer dieta, não adianta fazer academia se você não dorme bem. Tem que fazer as 3 coisas. Não adianta fazer uma das duas e deixar uma outra. Não adianta gastar absurdos no supermercado com aquela dieta caríssima dos nutricionistas se você não está dormindo. Então, assim, sono, ele é primordial. Eu já ouvi, doutora Lília, algumas pessoas dizerem o seguinte: nossa, como ele dorme, nem nas dificuldades, olha lá, ele dorme em qualquer lugar, mas é um dorminhoco. E hoje eu estou refletindo, né? É o santo remédio, né? Pois é, esse comentário, né, que você fala, e dorme em todo lugar, a gente já acende uma luzinha, né, Dona? Por quê? Porque quem dorme bem não dorme em qualquer lugar. Tá. Não deveria ter essa sonolência durante o dia, né? Então, quem dorme bem, que tem uma noite de sono boa, durante o dia ele não tem sonolência. Então, você pode até parar de fazer suas atividades, mas você não vai ter aquela vontade de cochilar, né? Então, quando você vê uma pessoa que na primeira oportunidade que ele reduz o ritmo durante o dia, que ele dá uma cochilada, dá uma pescada, isso já é um sinal de alerta para a gente investigar a qualidade do sono dessa pessoa. Por que ela não está dormindo bem? Aí a gente tem que investigar. Olha só, viu? Olha, vamos falar um pouquinho, daqui a pouquinho, né, a gente tem algumas pessoas já mandando perguntas aqui para a doutora Lília sobre a questão do sono, mas tem alguns dos distúrbios principais que a doutora Lília gostaria de falar para a gente, que são mais comuns, né, doutora? Isso, então, a gente sabe que os mais comuns é a apneia do sono, o ronco, a insônia, né, e depois seguidos aí de bruxismo do sono e pernas inquietas. Então, o que a gente mais ouve no consultório é o paciente reclamar do ronco, né, do companheiro, ou ver que ele para de respirar, testemunha, né, aquela dificuldade, a pessoa está dormindo, mas o companheiro assiste aquele sufoco para a pessoa conseguir respirar, parece que a pessoa vai morrer. E também tem os pacientes que relatam que não conseguem dormir, né, que tem insônia, né, e é muito comum a apneia e insônia andarem juntas. É muito comum? É muito comum, né, a apneia e a insônia andarem juntas. Então, muitas vezes, quando você melhora a apneia do sono, a insônia pode reduzir, né? Mas a associação dos dois é bastante frequente e tem que ser tratado, tem que ser identificado, né? E encaminhado para o tratamento da melhor maneira correta. E isso que a doutora falou sobre pernas inquietas, alguém só vai reclamar quando alguém leva um chute, né? Exato, né? Então, assim, tem pessoas que realmente balançam, chutam muito durante o sono. Isso a gente chama de movimentos periódicos de membros, né? Na verdade. Mas não é um sonho, doutora? Não, não é. Muitas vezes é exatamente um comando, né? Como se fosse um espasmo. Como se fosse um espasmo. Geralmente é por causa ou de falta de ferro, né, no organismo, ou por falta ou desequilíbrio na dopamina. Então, o médico, nesse caso, né, esse tipo de distúrbio do sono, assim como a insônia, o tratamento é médico e o paciente, quando a gente identifica isso no consultório, a gente encaminha o paciente para o médico para ele fazer o tratamento, porque existem mais de 80 distúrbios do sono, né, Doni? Esses são os mais comuns, mas existem muitos outros, né? Então tem distúrbios que a gente nem citou aqui no programa. Tem muitos distúrbios, que são 80, você imagina. São distúrbios que não são comumente vistos, né? Os mais comuns que a gente vê no adulto, né, principalmente, é a apneia, o ronco e a insônia, apesar de criança também poder ter insônia, né? A gente sabe disso, isso está sendo bastante comum ultimamente. A gente vai falar sobre insônia, então, daqui a pouquinho. Então, deixa eu só pegar aqui a pergunta da nossa ouvinte aqui. Ok. Boa tarde, estou passando por distúrbio do sono, eu acordo às 2h30 da manhã, não durmo mais, daí só vou dormir às 10h30 da noite do dia seguinte. Diz que o médico passou melatonina faz uma semana, ela acorda com excesso de sudorese, fica ansiosa, sobe pressão e tudo, fica aquela coisa toda, né? Diz que já passou também no psiquiatra e agora a doutora falou aí pode ter falta de ferro também, né?
Dá para dar um parecer para ela aqui, por favor, doutora? Então, assim, a falta de ferro é quando a pessoa tem movimento de pernas, né? Então, não sei se ela tem isso no exame dela. Teria que avaliar a polissonografia dela. Mas em relação à insônia, ela tem uma insônia de manutenção. O que é isso? É quando a pessoa consegue dormir num horário adequado, mas não consegue manter o sono. Que é o que a gente ouve muito, né? A pessoa acorda 2h30, 3 horas da manhã, acorda e depois não consegue, tem dificuldade para voltar a dormir. Então, se ela já está medicada, isso é muito bom, a melatonina é excelente, só que demora um pouquinho para você ver a melhoria. Então, pelo menos um mês, né? Tem que ter um pouquinho de paciência e também fazer outras coisas, não é só tomar remédio. A pessoa tem que fazer exercício durante o dia para ela se cansar. Tá. Ela não pode dormir durante o dia, não pode ter cochilos durante o dia, porque vai dar vontade de cochilar, mas ela não pode cochilar, né? Então, ela tem que seguir uma higiene do sono bem rigorosa, porque senão só a melatonina não vai fazer efeito para ela. Então, mesmo que você esteja com muito sono, você não pode dormir à tarde. E de preferência procurar fazer um exercício físico, né, atividade física durante o dia. E se possível, se você tiver tempo, que tem publicações excelentes mostrando que o resultado da yoga e meditação é muito bom para a insônia. Então, assim, se você conseguir acrescentar essas coisas na sua rotina, tenho certeza que você vai melhorar muito rápido. Doutora, por exemplo, e não adianta a pessoa falar, ó, já que eu vou acordar 2 horas da manhã, eu vou atrasar o sono. Isso não resolve? Não pode, porque aí ela vai dormir menos ainda. Né? Tem pessoas que podem dormir até um pouco mais tarde e acordam sempre no mesmo horário. Mesmo horário. Né? Então, isso é de cada um. Não dá para falar que se ela vai ser assim. Mas ela precisa realmente mudar a rotina da vigília. Não é só tomar medicação, né? Então, enquanto a medicação ainda não está fazendo o efeito adequado, para você ter uma melhoria realmente, para depois você poder até tirar essa medicação, você precisa incluir essas atividades físicas, a yoga, a meditação, justamente para você ajudar nessa insônia, né? Para você não ficar dependendo só de medicamento. Porque se a pessoa não tem uma rotina durante o dia, dorme durante o dia, não faz o que o médico recomenda, que com certeza ele deve ter recomendado tudo isso que eu estou falando, se ela não fizer isso junto com a melatonina, dificilmente a melatonina sozinha vai dar conta de fazer ela ter uma noite de sono adequada. Então ela precisa realmente mudar o hábito. Olha que legal, né? A fala da doutora Lília para nosso ouvinte aqui, porque às vezes a gente acha que o remédio é o salvador da pátria, tomando remédio vai ter que resolver. Não tem milagre. Demora um tempinho para que ele possa fazer o efeito, e outro detalhe, né? Ele é apenas paliativo, né? E com o passar do tempo vai ter que ser retirado. Então, esses mecanismos, a gente não quer que o paciente fique dependente, né? Apesar da melatonina não causar dependência nenhuma, né? Assim, de início, mas a gente não quer que o paciente fique ingerindo qualquer tipo de medicamento. Quanto mais natural for sua rotina, melhor. Né? Então, o importante é mudar hábitos durante o dia. Se não mudar os hábitos durante o dia, ela não consegue ter um resultado adequado. Hoje, conversando com a doutora Lilian Gianazzi, ela que é especialista nos distúrbios de sono, principalmente no tratamento ronco e apneia do sono com aparelho intraoral. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já para falarmos sobre insônia. Insônia, olha, o que será isso, né? Por que muita gente reclama e fala, doutor, eu tenho insônia. O que será isso? Já a gente fala. Estamos apresentando Falando de Vida. Ei, psiu! Agora você tem a oportunidade para reformar ou construir a sua casa. Anjofer Materiais para Construção. Variedades em hidráulica, elétrica e portas e janelas em alumínio com o melhor preço. Bom atendimento. Faça-nos uma visita. Rua Carlos de Campos, 797, Parque Itamaraty, sentido Santa Branca. Telefone 3952-6330. Zap 98807-0400. Anjofer Materiais para Construção. Voltamos a apresentar Falando de Vida. E o programa Falando de Vida nesta quarta-feira, hoje com a doutora Lilian Gianazzi, ela que é especialista em distúrbios do sono, tratamento do ronco e apneia do sono com aparelho intraoral, dentista do sono, especialista em DTM, orofacial, especialista em ortodontista, e hoje falando sobre sono pra gente aqui no Falando de Vida. Porque o sono é tão importante para uma boa saúde, ela já disse já no primeiro bloco. E a doutora Lilian já falou de alguns distúrbios principais do sono. E ficou agora para esse bloco, doutora Lilian, sobre insônia, que a gente deu uma provocada, né? Muito comum.
Então, a insônia é um problema, assim, é muito sofrimento, né, Doni? Porque a insônia, ela pode aparecer decorrente de um trauma, decorrente de uma decepção, de várias coisas, né, emocionais que podem desencadear. A pessoa que é ansiosa, né, demais, às vezes ela não teve trauma nenhum na vida, mas ela tem um traço de ansiedade muito grande, né? E a insônia nada mais é do que a dificuldade de você dormir, né, de iniciar o sono, que são aquelas pessoas que demoram para dormir e fica fritando na cama e vai dormir bem mais tarde, ou aquelas pessoas que têm uma dificuldade de manter o sono, que é o caso dessa nossa ouvinte que acabou de comentar, né, que ela dorme, mas acorda no meio da noite. Existem outras insônias que são mais raras, né, mas os mais comuns que a gente vê nos pacientes apresentarem são esses dois tipos, né. E aí, para o tratamento, para a gente poder administrar isso, quem faz o tratamento é o médico, né, no caso da insônia não é o dentista, mas hoje a tendência é que o tratamento da insônia seja comportamental. Então, hoje os artigos, já há muitos anos, já têm falado a respeito sobre isso, né? O que é um tratamento comportamental? Evitar de início a medicação dos remédios, desses remédios que são tarja preta, que antes era muito comum você receitar, ainda é hoje, né? Mas menos. Os profissionais estão tendo mais consciência de que os benzodiazepínicos, aqueles medicamentos mais tarja preta, eles não são adequados e prejudica até a saúde a longo prazo, né? Tem vários trabalhos mostrando que o uso contínuo de benzodiazepínicos pode levar à demência. Olha como que é sério isso. Tem pessoas que vivem de benzodiazepínicos há 5, 6, 7 anos, tomando esses remédios para insônia, ou que seja para outra coisa, né, para outro tipo de patologia, mas a gente sabe que esse tipo de medicação a longo prazo pode dar início a uma demência. Então, isso é muito sério. Então, os tratamentos comportamentais, eles são os mais indicados hoje. O que são esses comportamentais? É isso que eu falei para nossa ouvinte. Então, ela tem que ter consciência de que ela tem a insônia. Primeiro, saber se a pessoa tem uma quantidade de sono pequena ou se ela realmente tem insônia, que é muito comum também, é a pessoa achar que tem a insônia. O que é isso? Existem vários tipos de dormidores, nós já falamos aqui. Tem os curto-dormidores, aquelas pessoas que precisam dormir até 5 horas de sono. Já resolve, né? Resolve. Tem as pessoas que são longos dormidores, que precisa de mais de 9 horas de sono, e a maioria fica ali entre 7 e 8 horas de sono. Tem algumas pessoas que elas, à medida que a gente envelhece, pode ser que a gente tenha uma redução do sono, né? Então a pessoa começa a perceber, achar, né, uma percepção de que ela não está dormindo, mas na verdade é o ritmo dela. Então esse é um outro tipo de tratamento também. Mas as insônias que a gente vê no consultório, que os pacientes tratam, tem que ser abordado com essas medidas comportamentais. Terapia, né? Fazer atividade física, se alimentar bem durante o dia, não dormir durante o dia. A melatonina, como a nossa ouvinte falou, é um medicamento, vamos dizer assim, entre aspas, mais natural, né? Não é um tarja preta, ele é muito usado, né? Mas tem que saber usar e tem que realmente acompanhar com as medidas comportamentais, que ele sozinho também nem sempre ele vai dar conta, né, do recado. Uma coisa que eu não falei para ela, que é importante, fazer o diário do dia. Então, o insônia, geralmente ele fica pensando em tudo que ele não fez, né? Fazer uma agenda? Fazer um diário, listar Tá. o que você fez no dia e o que você não fez e vai fazer no dia seguinte. Porque o insônia, muitas vezes, ele vai pra cama pensando em tudo aquilo que ele não fez. Ai, meu Deus, não consegui fazer isso. Ai, fiz isso, ou vou ter que fazer isso amanhã. Então, é bacana, a gente chama diário, né? Faz um diário daquela antes de dormir. O que eu fiz hoje? Fiz isso, isso, isso. O que eu vou fazer amanhã? Isso, isso, isso. Porque emocionalmente, psicologicamente, isso tira o peso. Então, vários trabalhos recomendam que isso é efetivo. Então, é bem bacana o paciente. Faça uma lista de prioridades. Uma lista do que ele fez e do que ele não deu tempo de fazer e vai fazer no dia seguinte. Como se deixasse o problema ali no papel. Correto. Entendeu? Então, isso ajuda o insônia também. E, lógico, quando você faz todo esse tratamento, fazer yoga, fazer meditação, e quando o paciente faz tudo isso, e mesmo assim ainda está com uma dificuldade, aí sim entrariam aqueles medicamentos mais controlados, né? Que de preferência deveriam ser por pouco tempo. Tem um remédio muito comum que a gente sempre ouve, que é o chamado Rivotril, né? Nossa, isso é uma bomba, né? Então, doutora, essa é a pergunta do nosso ouvinte aqui. Ele diz que faz o uso do Rivotril
ele não consegue dormir sem o danadinho do remédio. Então, mas aí cada caso é um caso, né? Tem que primeiro saber a história do paciente. Isso só o médico que vai saber responder. Com o tempo, se o paciente melhora ou não, se pode ou não ir trocando essa medicação aos poucos ou reduzindo. Então, tudo isso, a conduta para cada um, quem vai especificar é o médico, é o que eu acabei de dizer. Se o paciente não consegue dormir bem depois de todas essas medidas comportamentais, tem casos que ele vai precisar de medicação, não tem como, né, para ele poder ter uma qualidade melhor, né, durante o dia, mas isso não quer dizer que ele precise tomar isso o resto da vida. Tem que saber se ele tem depressão associada, se ele tem algum outro quadro, porque nem sempre, né, a pessoa fala, toma um Rivotril, mas será que é só insônia? Então não dá pra gente, né, palpitar sem saber o quadro do paciente. O que é importante os pacientes, as pessoas saberem é que sempre é importante tentar os tratamentos comportamentais, né? E tentar, com isso, desmamar da medicação. Aqueles que precisarem de medicação, tentar desmamar da medicação, né? Procurar fazer uso dessa medicação o menor tempo possível. Ah, perfeito. Eu gostei de um termo que a doutora Lilian utilizou, manutenção do sono. A gente se preocupa em dormir, mas existe ali um processo de você manter, né? Então, a insônia de manutenção é essa insônia. O paciente deita, mas não consegue manter. Acorda no meio da noite. Então, a gente recomenda, acordou no meio da noite, levanta da cama, né? Vai ler um livro, vai ouvir uma música, né? A meia luz, evita ficar vendo celular, evita ficar vendo computador, que aquela luz vai ativar, né? Vai cortar a produção de melatonina. Então, você pode despertar de vez. Então, se tem a insônia, o paciente já sabe que é insônia, à noite, se acordar, fica na meia luz. Né? Põe só um abajurzinho na sala, levanta, vai ler um livro, vai ouvir uma música, mas evita essas luz azul que vem do celular, vem do computador, porque aí vai ser mais difícil pegar no sono. Não fica rolando na cama, né? A gente sempre recomenda que levante, tente ter o sono e quando o sono vier, volta para a cama. E não deixar a televisão no quarto. Tudo isso que o insônia não deveria ter. Tá, né? Certo. Para poder atrapalhar o seu sono. A pergunta agora para a doutora Lilian Janazzi é do Anderson. Ô Anderson, boa tarde, obrigado pela sua mensagem aqui no WhatsApp. Doutora Lilian, eu moro aqui em Jacareí e queria saber se se a qualidade do sono interfere na questão cardíaca, se dá problemas cardíacos, não dormir bem. Sim, hoje a gente já sabe que quem dorme menos de 6 horas tem um risco aumentado de doenças cardiovasculares, desde pressão alta, derrame, infarto, fibrilação atrial, disritmia, né? E isso se você só não dorme bem ou dorme pouco. O insônia tem esse risco, porque ele dorme pouco. A pessoa que tem apneia do sono, que dorme mal, porque para de respirar, ou seja, aí o motivo é outro, não é porque está dormindo pouco, é porque está fazendo muita hipóxia, repetidas vezes, ou seja, reduz a quantidade de oxigênio, né, nas células durante o sono, por período longo e repetido. Então, tudo isso vai implicar, sim, no aumento do risco cardiovascular. Não só do risco cardiovascular, como para diabetes, problemas de fígado, problemas renais, aumenta risco para depressão, para ansiedade, né? Aumenta risco para acidente de carro, de trabalho. Então, na verdade, a qualidade do sono, que é você realmente dormir as horas adequadas e estágios do sono dentro do padrão de normalidade, é super importante para restaurar o nosso corpo por inteiro, né? Não só corpo, como mente também. Pergunta por telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem falo? Marise. Oi, Marise, tudo bem? Tudo. Pode perguntar, a doutora Lilian te ouve? Olha, eu gostaria de saber, eu já fiz uma cirurgia do coração. Coloquei 2 pontes de fenda. E eu tenho uma dificuldade muito grande de dormir. Mexo muito na cama. E levanto várias vezes para fazer xixi. Não sei o que fazer para melhorar. Há quanto tempo você fez a cirurgia, Marisa? Há 3 anos. 3 anos? Recente. Então, né? Marisa, assim, tudo isso que você está falando pode ser várias coisas, mas no tocante aos distúrbios do sono, quem tem apneia do sono aumenta a quantidade de vezes de fazer xixi à noite, né? Então, quem tem apneia do sono,
ela vai ter um aumento de vezes, isso é muito comum, a gente vê em paciente com apneia do sono, que levanta à noite para fazer xixi. Ou também pacientes com insônia, pode de repente acarretar, depois que você levanta não consegue dormir mais, né? Aí pega no sono rapidinho, aí levanta fazer xixi de novo, demora para dormir, aí dorme de novo. Então você principalmente que já teve uma intervenção, né, cardiovascular, é importantíssimo você ir para o seu médico, pedir o exame de polissonografia e avaliar se você tem apneia do sono ou não e tratar isso o mais rápido possível. Porque pacientes, né, que têm qualquer distúrbio cardiovascular, eles têm um risco, a apneia do sono, né, ela é muito pior para esses pacientes. Eles têm um risco alto de ter novos problemas cardiovasculares. Isso os trabalhos já estão mostrando. Então, assim, não pode ficar sem saber qual é o seu diagnóstico. Eu acho que você deveria fazer o exame de polissonografia, avaliar a sua apneia do sono, se você tem ou não, e buscar o tratamento adequado, que poderá ser o aparelho intraoral ou o CPAP. Quando a gente fala, doutora Lídia, da importância do sono, é importante tanto para o físico como também para o interior do nosso corpo. Corpo, mente e espírito. Por conta da manutenção, que é como se fosse uma faxina interior, né? Exato, assim, a gente usa esse termo mesmo, a faxina, né, do nosso corpo, principalmente a faxina do cérebro, né? Então, durante a noite, todo o lixo celular que fica naquela região da glinfa, que é o sistema linfático, que hoje tem se falado muito, é como se fosse um sistema linfático, mas é do cérebro, né? Então a gente chama de glinfa. Toda a sujeira que você usa, as células vão liberando durante o dia, à noite ela tem esse sistema linfático do cérebro tem que ser esvaziado. Quando você não dorme bem, você não consegue fazer essa faxina exatamente no cérebro. E aí você fica prejudicado em relação a todas as funções, porque o sistema nervoso central comanda, né? E autônomo comanda todas as nossas funções. Então, se você não tem uma noite adequada, você não vai ter uma qualidade de restauração suficiente para você ter saúde a longo prazo. Então, a pessoa altera o emocional, altera não só o físico, né? A mente e o emocional. Porque a gente sabe que você tem alterações emocionais. Paciente que não dorme bem fica mal-humorado, começa a ficar agressivo, tem alteração de julgamento, tem vários trabalhos mostrando isso. Então, quem dorme mal não tem um julgamento adequado. Ela pode julgar o que eu falo assim, pode ser tanto julgar como profissional ou como o julgamento que você faz de uma pessoa para outra, tá? Uhum. Então, você acaba não tendo discernimento suficiente para enxergar a realidade da situação e acaba fazendo mau julgamento de tudo. Até aproveitar, doutora Lídia. Inclusive, isso é um risco para quem trabalha com lei, né? Ah, tá. Então, interfere na qualidade de capacidade de julgamento. Não é só você julgar o seu companheiro, seu amigo, seu vizinho, é julgar um cliente, julgar um réu. Então, tudo isso vai interferir na qualidade, vai ser resultado de qualidade ruim de sono. Nos seus estudos, doutora Lília, por exemplo, a senhora falou de insônia pra gente aqui, tem muita gente que está acompanhando, um insônico, né? Ele acorda no meio da noite, aí o que ele faz? Pega o celularzinho dele, põe aqueles joguinhos e fica jogando. Aí fala, daqui a pouco o sono não vem. Nunca virá. Ah, é? Não virá? Não. É isso que eu falei no bloco anterior. Tá com sono? Não fica rolando na cama. Levanta, senta meia luz no abajurzinho, né? Não liga computador, não liga celular, evita, né, de luz, essa luz azul na cara, porque aí você vai despertar de vez, né? A melatonina para de ser produzida. Então você tem que sentar, ouvir uma música suave ou ler um livro, mas sempre com um abajurzinho, com uma luz indireta, né? Evita ligar aquela luz da sala, aquele negócio parece um holofote, sei, que também não adianta. Então não ficar agora assistindo LED ainda, né? Pronto. Não adianta ficar assistindo televisão no quarto, seu sono não vai vir mesmo. Então você tem que sair da cama, sair do seu quarto, ir para um ambiente que vai propiciar a retomada daquele sono, e quando começar a sentir sono, volta para a cama, tudo escuro, quietinho, deita e tenta dormir de novo. Outra pergunta chegando aqui para a doutora Lília, talvez possa ajudar aqui. Tomava clonazepam, mas foi ao psiquiatra e trocou por tarja vermelha. A hora de dormir, levomepromazina, 40 miligramas, mas ainda está tendo dificuldades. Essa questão de medicação não é fácil, né? Então, cada organismo vai reagir de um jeito.
Então é importante, quando o paciente é medicado, ele tem que ter paciência, tem que confiar no seu médico, porque a resposta, muitas vezes, durante o início de uso de um medicamento, pode demorar, às vezes, um mês e meio. E na troca de medicamento, às vezes, também demora até um pouco mais, porque o seu organismo está identificando uma droga diferente, né? Então, para algumas pessoas, existe mesmo essa dificuldade. Mas nada melhor do que o médico para saber quando trocar, quando reduzir a dose, né? Porque as opções estão aí, essas opções que ele passou são boas opções. Então, depende muito de paciente para paciente, porque ninguém tem um organismo igual ao outro, né, dona? Igual a medicação para febre, tem para anti-inflamatório, às vezes para uma pessoa é boa, para outra não é. Então, assim, tem que ter paciência. O nosso problema pode ser o mesmo, mas a dosagem, o medicamento pode ser diferente. Pode. Não, eu posso ter a mesma dosagem, o médico pode ter passado a mesma dosagem para mim, para você, para um mesmo problema, e eu respondo bem e você não. Correto. Então, cada organismo tem a sua resposta individual, né? Então, não tem como você saber se você vai responder em quanto tempo. Tem que ter paciência, tem que confiar no médico que está te cuidando. Tem muita gente falando que tem dificuldade de dormir, doutora Lília também tem insônia. Até a pergunta que eu faço aqui, eu sabendo que eu vou ter dificuldade de dormir, eu tenho que me preparar para dormir? Isso Como? é um grande problema do insônia. Ele tem medo de chegar a hora de dormir, porque ele sabe que ele não vai dormir. Então, é importante o tratamento, né? Ter um acompanhamento médico, justamente com tudo isso que eu falei, o tratamento comportamental, né? Fazer a listinha das coisas que já foram feitas, né? Não ficar pensando, não vou conseguir dormir. Faça durante o dia. Não sofra antes, né? Não sofra, mas você tem que fazer outras atividades, né? Tentar fazer uma meditação. Hoje tem tantos cursos de meditação, né? Que você aprende a fazer, tão bacana. Yoga, vai fazer uma atividade física durante o dia, né? Então, assim, não é só ficar com o medo de não dormir, mas tem que ter atitude para que isso consiga ser reparado, né? Então o paciente ele tem que ter perseverança e saber que não existe uma pílula mágica que você vai fazer e vai dar certo. O melhor tratamento sempre é tentar fazer o tratamento da insônia de maneira comportamental. Quanto menos medicamento a gente usar, melhor, tá? Tá, nós vamos a um breve intervalo, a gente volta já para a gente falar um pouquinho sobre o que é esse aparelho intraoral, né? Qual que é a função do aparelho intraoral nesse assunto que a gente fala sobre distúrbios do sono. Já voltamos. Estamos apresentando Falando de Vida. Ei, psiu! Agora você tem a oportunidade para reformar ou construir a sua casa. Anjofer Materiais para Construção. Variedades em hidráulica, elétrica e portas e janelas em alumínio com o melhor preço. Bom atendimento. Faça-nos uma visita. Rua Carlos de Campos, 797, Parque Itamaraty, sentido Santa Branca. Telefone 3952-6330. Zap 98807-0400. Anjofer Materiais para Construção. Voltamos a apresentar Falando de Vida. O programa Falando de Vida hoje destacando a importância do sono, né? De dormir bem e, logicamente, os distúrbios do sono, os distúrbios mais comuns. A gente já falou sobre, no caso aí do ronco, também da apneia e também da insônia. Você sabe que dormir bem como eu sempre digo, né? É um santo remédio. E para tudo isso, como distúrbio de sono e também a apneia do sono, a doutora Lília Janazzi, ela sempre dá como opção um tratamento do ronco e apneia do sono com o aparelho intraoral. Como é que se introduz esse aparelho intraoral, né, doutora? Então, é um aparelho que se vai usar dentro da boca, encaixado nos dentes, né? Então, é um aparelho mais discreto, mais confortável, que o paciente encaixa antes de dormir. Só vai usar durante o sono. E quando você encaixa esse aparelho, você vai jogar a sua mandíbula, o seu queixo para frente, para poder encaixar nesse aparelho. Então, durante a noite, o aparelho vai manter o seu queixo avançado, porque quando eu faço esse movimento de jogar o queixo para frente, eu abro toda a minha garganta. O ar vai passar sem resistência, então eu vou eliminar ou reduzir o ronco e a apneia do sono. E esse aparelho você vai usar indefinidamente, né? Porque o tratamento da apneia e do ronco não tem cura.
À medida que a gente envelhece, né, com os anos, a gente tem uma alteração muscular, né, Dona? Então, é importante que quando o paciente está usando... Além da gravidade, né? Tudo vai ficar flácido, não tem como. Então, o que a gente recomenda? Junto com o aparelho intraoral, a gente recomenda que o paciente aprenda a fazer alguns exercícios de fonoterapia, para poder manter a tonicidade daquela musculatura e retardar o envelhecimento. Porque chega um momento em que, lá na frente, anos depois, ele vai usar um CPAP, se for o caso, se ele tiver uma musculatura muito flácida, né? E o CPAP é muito desconfortável, né? É uma máscara que você põe no nariz ou põe na face, ligado na tomada, é como um compressorzinho, então ele incomoda muito mais o paciente. Então, sempre que o paciente puder usar, é o que eles preferem, sempre que é possível usar um aparelho intraoral, a gente faz o uso desse tratamento, né? Vai depender muito da gravidade da apneia dele. Olha, deixa eu aproveitar, a gente está no finalzinho do programa, pelo menos uma boa notícia aqui, né? A nossa ouvinte disse que conseguiu reverter, a Andréia, do Conjunto São Benedito. Ela disse que tinha dificuldade de dormir devido à fibromialgia. Mas é dor, né? Horrível. É horrível, né? Ela fez cirurgia recente do ombro, da artrose, quadril, joelho, difícil posição para dormir. Passou por um reumatologista, ortopedista, tomou medicação, mesmo fazendo alongamentos, leve caminhada, as dores diz que não deixava ela dormir. Aí, logicamente, ela ficava irritada, né? Com certeza. Ficava toda irritada e não conseguia dormir. Aí não é uma insônia pura, é uma insônia que tem uma causa, né? A dor, que a fibromialgia é um problema, assim, que incomoda demais, né? A dor é muito, muito incômoda, excruciante a dor. Certo. Quem tem. E hoje ela consegue dormir bem através de um medicamento que foi passado para ela, André, do Conjunto São Benedito. Diz que roncava muito também, viu, doutora? Parabéns. Diz que era assustador. Até o filho dela gravou o ronco dela. Nossa Senhora. Isso é bom investigar para ver se não está roncando ainda, porque o ronco geralmente ele não reduz, né? Ele aumenta com o tempo. Então, para o ronco é importante procurar um diagnóstico, fazer um exame de polissonografia para ver se tem apneia junto, né? Doutora, a gente tem percebido aqui pelos nossos ouvintes pelo WhatsApp várias questões comportamentais. Eu gostaria que desse aí uma dica aí, o que fazer, né? Para a gente tentar começar a melhorar o nosso sono, a nossa condição. Então, a primeira coisa, assim, a gente ter higiene do sono. O que é higiene do sono? É você dormir num quarto escuro, de preferência ter um blackout, aquela cortina que não deixa passar luz, não ter televisão no quarto, não ter música, o quarto tem que estar arejado, limpo, né? Quietinho e escuro durante o sono. Evitar comer coisas pesadas antes de dormir, né? Que senão você vai atrapalhar seu sono. Evitar fazer atividade física muito próximo da hora de dormir, porque você acelera o metabolismo e demora mais para pegar no sono, né? Evitar cafeína, né? Evitar bebida alcoólica, que toda vez que a gente bebe, a gente relaxa muito. Então, aquela noite que a gente bebeu, pode ter um incômodo, né? Roncar mais. Enganoso. É um sono enganoso, né? Um sono enganoso. A pessoa pensa, eu vou beber porque eu vou relaxar. Ela vai relaxar mesmo, mas o sono não vai ser de qualidade. E muitas vezes a pessoa ronca muito ou ronca mais, para aqueles que já roncam, né? Então, durante o dia, ter rotina, como a gente sempre fala aqui, né? Hora para comer, hora para acordar, hora para dormir. Evitar celular, né? No quarto, fica perto da hora de dormir, não ligar celular. Evitar computador, né? Tudo que você pode estimular o seu alerta, né? Evitar fumo, né? Próximo da hora de dormir, para quem gosta de fumar, evitar cigarros, né? Então é muito importante o paciente ter essa noção. Isso a gente chama de higiene do sono. E para aqueles que já são insones, né? Acrescentar as medidas que nós falamos, né? Fazer um exercício físico, tem que se obrigar a fazer, não pode cochilar durante o dia, fazer um diário do sono, né, para eliminar aquela carga, né, de tarefas que a gente fica pensando antes de dormir. Então deixa tudo aquilo ali no caderninho. Então meditação, yoga, né, fazer tudo isso em conjunto e acrescentar isso na nossa rotina, que com certeza as noites de sono vão começar a ficar melhores. E acho que uma grande importância é acabar com essa ansiedade de ter que dormir 8 horas. Vai dormindo aos poucos, né? Vai condicionando. Não, cada um tem um tanto de horas, né? Então ninguém, assim, não é todo mundo que precisa de 7, 8 horas. O importante é a gente ter rotina,
dormir sempre no mesmo horário e acordar no seu horário que você precisa acordar, sempre no mesmo horário, todos os dias, né? Inclusive, se conseguir um pouquinho no fim de semana, seria ótimo, né? Ter uma rotina. Mas não precisa ficar... Tem gente que não vai dormir 8 horas porque o seu corpo não foi feito para dormir 8 horas. Então, a gente realmente tem que lidar com essa ansiedade. Doutora Lília, e o trabalho de pesquisa, de auxílio com os meninos e meninas com síndrome de Down? Nossa, está indo de vento em popa, nós já estamos no final do trabalho. Então, a gente já está fazendo as terapias, que é com o uso do aparelho intraoral, né, para o ronco e apneia e para avaliar função mastigatória, o uso da eletroestimulação, também em um outro grupo, né, com síndrome de Down. E eles aceitaram os tratamentos de maneira muito tranquila. Um ano já? Já vai fazer 2. 2 anos, né? Fez 2 anos. E eles são super colaborativos, são, assim, nossa, super animados, gostam de estar lá com a gente, se divertem com a gente se diverte com eles. Viu? É bom demais, né? Então já está conclusivo? Já está, provavelmente em março, abril, a gente já vai terminar o trabalho. Já dá para... Já vamos ter vários resultados. Positivos, né? Espero que sim. A gente está agora que a gente vai começar a colher os resultados, né? Nós estamos fazendo o exame de polissonografia depois das terapias e aí a gente vai avaliar esses resultados agora o ano que vem e pôr tudo na planilha para a gente poder fazer a conta aí do que a gente colheu de frutos, que eu acredito que sejam muitos. Porque a partir do momento que tiver esses resultados, aí vocês vão conseguir condicionar outras questões para que eles possam mastigar melhor e dormir melhor. Aí a gente vai poder publicar isso, vai poder divulgar, né, como terapias que são realmente indicadas para pacientes com síndrome de Down, né, que vão trazer melhoria para a qualidade de vida deles e para a saúde, né? Com certeza. Tanto do sono quanto da vigília. Bacana, então. Doutora Lilian Gianazzi, especialista em distúrbios do sono, tratamento do ronco e apneia do sono com aparelho intraoral. Ela que é especialista também em DTM, dor orofacial e especialista em ortodontia. Foi a nossa convidada de hoje. Obrigado, doutora Lilian. Eu que agradeço. Um abraço a todos, abraço, Doni. Muito bom estar aqui. Obrigado. Nós que agradecemos. Vem aí o Marcos Floriano e o Comunicação Total. A partir de agora, a evangelização e a comunicação. Voltamos amanhã, às 7h30 da manhã, com o Jornal da Mensagem. Obrigado a você que participou conosco, que deu também a sua pergunta. E amanhã estaremos de volta com mais um tema importante para todos nós. Fiquem todos na paz. Tchau, tchau. Você acompanhou na Mensagem o programa Falando de Vida.